Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a advogada Bianca Berti e a gente vai conversar sobre banco de horas. Olá, doutora, muito prazer conversar com a senhora. Seja muitíssimo bem-vinda ao Trabalhador em Foco. Obrigada, Carla, o prazer é todo meu. Quero agradecer o convite para participar do programa. Espero poder contribuir aí, de alguma forma, levando um pouquinho aí de conhecimento para os trabalhadores. Maravilha, vamos dividir e multiplicar, é o que a gente sempre fala por aqui. Vamos começar pelo básico, afinal de contas, o que é banco de horas? O banco, ele é uma forma de compensar o excesso de horas trabalhadas, por meio de folgas compensatórias posteriormente. Então, assim, a grosso modo, a gente pode dizer que o banco de horas ele é um depósito, né, um depósito de horas. Toda hora trabalhada, além da jornada normal, né, além da jornada habitual, a hora que ele fez excedente, que o trabalhador fez excedente, vai para esse depósito, vai ficar lá armazenada, de forma que ele possa compensá-la futuramente. Ótimo, maravilha. É um depósito, é um armazenamento. É quase uma poupança. Não é poupança porque ela não rende. Não rende. Não rende, ela é um depósito. Isso aí. Depósito. Maravilha. Na prática, como é que funciona essa contagem do banco de horas? Quem é o responsável oficial por isso? Na prática, funciona assim. Vamos lá. Vamos falar de uma jornada, assim, a carga horária prevista lá na Constituição e a mais utilizada com frequência é aquela jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Certo. É claro que existem outras jornadas, outras escalas, mas vamos usar como exemplo aqui a que é mais comum, Padrão. que é 8 horas diárias, né? Então, toda hora que o empregado fizer excedente a essas 8 horas ou minutos, trabalhou 15 minutos a mais, meia hora, 40, uma hora e meia, essas horas excedentes vão para o banco de horas, né? A rigor, quem faz essa contagem é a empresa, através da folha de ponto, né? Empresas com mais de 20 funcionários, obrigatoriamente, ela tem que ter aquele registro de entrada e saída. Uhum. De 20 não é nem obrigatório, mas recomenda-se. Então, através dessa marcação de ponto, é que vai ser contabilizada as horas excedentes que o empregado, porventura, vier a ter. Perfeito. Vamos lá. Você falou uma coisa ótima, e aí eu vou trazer a minha experiência como trabalhadora para a gente conversar aqui um pouquinho. Quem é de casa já sabe que eu sou jornalista, trabalho com esse Paranauê de comunicação há quase 20 anos, e assim, carteira assinada mesmo, com esse horário de entrar e sair, eu só tive na editora Vozes, onde eu fui assessora de comunicação. E eu tinha meu crachazinho, super feliz, que eu passava quando entrava e passava quando saía. Oficialmente, né, e em via de regra, aquilo ali é a contagem do meu horário de trabalho. Significa na prática que no final do mês ou na data do fechamento desse pacote de trabalho contratual, né, entre o empregador e o trabalhador, o RH, Recursos Humanos, ou o DP, Departamento Pessoal, faz uma contagem e podia descobrir assim, a Carla Coelho, da assessoria de imprensa, trabalhou 137 minutos a mais do que o contratado, que é o contrato de trabalho, não é isso? E aí eles podem me pagar em hora extra, ou então deveriam me pagar 137 minutos em banco de horas, é isso? Sim, exatamente. A regra é que isso seja pago como hora extra. A hora extra, via de regra, ela tem aquele acréscimo de 50%, 100, 60, 70, isso vai depender de cada sindicato. Certo. Essa é a regra. Então, hora extra da semana, né?
Oi, perdão. Às vezes tem também alteração por conta do dia da semana. Trabalhou domingo, trabalhou sábado, trabalhou, né? Tem toda uma questão aí de conta da hora extra. Tem alteração. Assim, no direito tem sempre a regra e a exceção. A regra é que a hora extra é remunerada com 50% nos dias normais e folgas e feriados com 100%. Porém, o sindicato, através de acordos ou convenções coletivas, pode até estipular percentuais diferentes, não necessariamente 50, 60, 70, 80, essa é a regra. Agora, a partir do momento que há um banco de horas estipulado, o trabalhador não vai receber essa hora com acréscimo. Ele vai receber uma folga compensatória em outro dia. Esquece o dinheirinho no bolso, não vai. Se houver um banco de horas regularmente constituído. Ótimo, então vamos lá. O que significa um banco de horas regularmente constituído? Significa que as duas partes têm que concordar com isso ou é uma obrigatoriedade do trabalhador aceitar a compensação desse tempo de trabalho, além da carga horária, por meio de banco de horas? Estou apertando a doutora, até quase ficou vermelha do outro lado. Vamos lá, agora tu me complica, vamos lá. O que a lei fala do banco de horas? A CLT ela prevê 3 modalidades. Perdão. Compensação mensal, ou seja, toda hora excedente que o empregado tiver, se for para compensação mensal, isso juridicamente falando nem se chama banco de horas, se chama apenas compensação. Sim. Compensou dentro do mês, esse acordo, ele pode ser um acordo individual. O que é o acordo individual? É o empregado negociando com o empregador. Para essa compensação mensal, esse acordo, a lei, está escrito lá, a lei prevê que pode ser até verbal ou escrito, desde que seja compensado dentro de um mês. Entendi. Trabalhei 137 minutos agora, em setembro, tenho que tirar os meus 137 minutos em outubro. É isso? Isso, mas antes de chegar lá, se ele é obrigado a aceitar ou não, a gente vai chegar lá. Deixa eu só construir um caminhozinho. Construa. Existem essas três possibilidades: o mensal, o semestral e o anual. Então, o mensal é isso. Você tem esses 137 minutos em setembro, você tem que compensar no máximo até em outubro, entre um acordo individual, entre o empregado e o empregador, pode ser até verbal. Se for o semestral, o banco de horas semestral, esse acordo, ele também pode ser individual. O que é o acordo individual? Por que você está falando tanto individual, Bianca? Porque existe o acordo coletivo, tá? Então, o acordo individual é eu, empregada, vou lá, negocio com o meu empregador. O banco de horas semestral, você tem que compensar essas horas dentro de 6 meses, e aí, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Perfeito. E para concluir aqui o raciocínio, que eu já chego lá onde tu me complica, é o anual. O banco de horas anual, ele depende especificamente de intermediação do sindicato. Ele só pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá? E a gente vive falando aqui o que é acordo coletivo, a gente vive falando de dissídio, a gente vive falando de conquista, de não conquista, tá tudo bem. Então, assim, o telespectador de casa já sabe o que é acordo coletivo. Tá de boa. Ok. Tem essas três possibilidades de banco de hora. Perfeito. Agora vamos lá. A complicação. A complicação sempre tem. O empregado, tecnicamente falando, ele não é obrigado a aceitar um banco de horas. Certo. Até porque a própria lei, ela fala, o banco de horas é feito mediante acordo individual ou coletivo. Perfeito. O que é o acordo? O acordo é uma anuência, tem que ter interesses em comuns, vontades. Então, em tese, se eu, empregada, não quero o banco de horas, eu não sou obrigada a aceitar. Ok, mas na prática, a gente sabe eu não quero que não é assim. De horas,
eu posso ser demitida, não por justa causa, porque isso não é um motivo de justa causa, mas o meu patrão pode ficar achando que eu não sou tão legal aí e me demitir sem justa causa, mas porque eu fiz isso, porque eu falei que não quero. Claro, o empregador, ele tem um poder de negociação, de persuasão muito maior do que o do empregado. Vamos ser realistas. Então, Sim. assim, tecnicamente, o empregado não é obrigado a aceitar o banco de horas. Na prática, sempre acaba, né, aceitando, e a partir do momento que ele anuiu, que ele foi lá, fez o acordo, seja individual ou coletivo, fez o acordo de banco de horas, ele não pode posteriormente falar assim, agora eu não quero mais o banco, não, agora eu quero receber minhas horas em dinheiro. Não. Fez o acordo do banco, vai valer o que está escrito lá no acordo, compensação em data posterior. Ok, maravilha. Vamos voltar para a nossa pauta, porque essa jornalista que vos fala adora uma treta com o patronal, mas eu queria saber de verdade o que mudou com relação a esse tema, banco de horas, compensação de horas trabalhadas, com a questão da reforma trabalhista. Houve muita mudança? Basicamente, houve uma só. Certo. Antes da reforma, os bancos de horas, eles só tinham validade perante o sindicato. Acordo ou convenção coletiva homologada lá. Então, a empresa tinha que sentar e negociar. Olha, eu tenho tais especificidades, né? Argumentar o motivo do porquê a empresa estava precisando daquele banco de horas e homologar. Tinha a intervenção do sindicato. Uhum. Com a reforma, não tem mais essa obrigatoriedade, pelo menos nas duas primeiras modalidades. Na mensal e na semestral, pode ser direto entre o empregado e o empregador. Só mantém a obrigatoriedade de mediação do sindicato no banco de horas anual. Ou seja, a reforma passou a excluir o sindicato e a possibilitar que esse acordo seja feito diretamente com o empregado. A gente sempre fala aqui no Trabalhador em Foco, é uma questão muito prática. O que a gente vê é a tentativa constante de diminuir o trabalho, não o trabalho do sindicato, mas a força do sindicato, e aí, consequentemente, a força do coletivo. Sempre faço uma analogia assim, péssima, que mostra que eu virei dona de casa também, além de jornalista, produtora cultural, não teve jeito, né? Esposa, mãe, dona de casa. Eu sempre faço analogia com um pacote de macarrão, que qualquer chefe de culinária que se estiver assistindo vai falar, tá fazendo uma analogia com macarrão, ainda de quebra tá ensinando uma coisa errada. Mas o detalhe é, quando a gente pega um fiapo de espaguete sozinho, digamos que ele seja um trabalhador, molezinha você quebrar, é um processo de negociação direta. Eu, patrão, seguro o macarrão, quebro um sozinho. Quando a gente está falando de coletivo, e aí por isso a importância do sindicato, a gente está falando do pacote de macarrão, que são todos os trabalhadores juntos. Não dá para quebrar um pacote de macarrão de fiapo no meio, numa tacada só. Por isso a importância, e a gente fala isso sempre aqui, da adesão ao sindicato, da associação, e de entender que eu, trabalhadora, fiapo de macarrão, sozinha, posso sofrer essa retaliação da demissão. Quando esse pensamento é coletivo e vem com a proteção do sindicato, não tem como o patrão demitir todos os funcionários numa quebrada só de pacote de macarrão. Mas é essa jornalista louca aqui tentando fazer com que o nosso telespectador lá de casa veja assim, nossa, Carla é louca, mas pacote de macarrão tem lógica. Eu não posso aqui emitir juízo de Não valor. emita juízo, doutora, porque doutora é doutora. A jornalista está no outro lado, fique tranquila. E aí, continuando esse nosso bate-papo sobre a questão do banco de horas, que a priori parece tão simples, mas não é tão simples assim, eu queria que você me dissesse uma outra coisa. Afinal de contas, quantas horas pode constar nesse banco? Tem uma limitação ou não?
Não, assim, quantidade, a lei não prevê qual é o limite máximo que a gente pode colocar lá nesse depósito. Uhum. Ah, o banco só pode ter 50, 100, 150, 200, não há essa limitação de quantidade. A única limitação que a lei faz é a quantidade de horas extras que o empregado pode fazer por dia. São Ó, só até, não pode, o empregado ele só pode fazer até 2 horas extras por dia, limitado ao máximo de 10 horas diárias. Então, minha jornada é de 8 horas, eu só posso trabalhar no máximo 10, não posso ter 3 horas extras. A lei só prevê essa limitação, 2 horas extras por dia. certo. Agora, às vezes acontece, né? E aí a gente volta para o mundo real. E aí eu vou fazer um parênteses muito prático. Dependendo da atividade laboral que você faça, você tem um deslocamento grande, ou você está num evento e tal, não sei o quê. E aí, especificamente, eu trabalhava na Editora Vozes, como eu falei. Às vezes eu fazia Bienal do Rio. Então, assim, saía de Petrópolis, passava o cartão quando entrava no trabalho. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ir para a Bienal do Rio. E, às vezes, passava o cartão de volta quando voltava e me largavam na Vozes. 11 horas da noite, ou seja, que loucura. Como é que fica isso? Você está dizendo em relação à quantidade de horas extras que você fez. Isso, eu fazia horas incontáveis por conta desses eventos de médio e grande porte, e lá na época que 2 horas diárias, não é essa? e isso ultrapassava as 2 horas, e eu tenho também que fazer o devido valor. A Vozes me pagava todas as horas no meu banco de horas direitinho, entendeu? Eu tirava todas elas, mesmo quando iam além dessas 2 horas permitidas por lei que a gente está discutindo aqui agora. Para também não falar tanta maldade da Vozes, que foi o meu tão importante intelectualmente na minha formação profissional. Mas, voltando para o caso do exemplo que eu estou tentando dar aqui, se passar de 2 horas por conta dessas questões de trânsito e tal, não sei o quê, como fica isso? Então, o que a lei prevê, a regra, né? E é aí que exatamente entra o sindicato. Tudo vai depender do acordo escrito que você fez lá, se teve, porque assim, a Constituição e a CLT, ela prevê lá a regra de 8 horas diárias com limite de até 2. Uhum. Qualquer coisa fora disso depende de acordo individual ou coletivo, lá vai depender exclusivamente do que ficou acertado com o sindicato. Maravilha, maravilha. No meu caso, deu tudo certo, mas é importante o trabalhador de casa estar muito de olho para poder entender essa questão de que só pode trabalhar no máximo 2 horas extras, porque senão a gente vai quase que virando numa situação análoga à escravidão, né? Você trabalha de 6 horas da manhã até 11 horas da noite, 6 horas da manhã até 11 horas da noite, quando você vê, você só trabalha, não vive e não percebe que está numa situação muito complexa. Exatamente. Para essas situações, tem o sindicato que sempre pode intervir, tem o Ministério do Trabalho, que, salvo engano, agora na pandemia está atendendo de forma online, e até mesmo o Ministério Público do Trabalho, dependendo sempre do caso concreto, cada caso é um caso, dependendo, até o Ministério Público do Trabalho pode intervir. Mas uma coisa que eu acho até importante falar, se o banco de horas não for feito com todas as especificidades legais lá, qualquer coisa fora do que a lei prevê, o trabalhador ele também tem a oportunidade de ingressar na justiça e anular esse banco. É claro que, repito, dependendo do caso concreto, do que ficar ali demonstrado que o banco de horas é irregular, ele pode ingressar na justiça e pleitear a nulidade desse banco e, consequentemente, o recebimento das horas. A depender de cada caso. Sempre, tá? Sempre depende de cada caso. Eu costumo brincar que no direito não tem aquela receita de bolo. Quando você sabe lá, 3 ovos, farinha e açúcar vai dar X. Não tem, isso depende de cada caso, mas sim, é possível anular um banco de horas. Maravilha. Agora, entendemos basicamente essa questão. Antes da gente falar do uso propriamente dito, eu queria levantar mais uma questão para a gente alinhavar. Quando o trabalhador faz hora extra e ele vai ganhar em dinheiro de papel lá no contra-cheque, funciona aquela questão do percentual, lembra?
que a gente já falou aqui e você de casa sabe disso. Às vezes a negociação é 100%, significa, se você ganha R$ 10 por hora trabalhada, você vai trabalhar uma hora extra e pode ganhar 15, porque é o 10 mais 50%. Dependendo do dia, 100%. Significa que, em vez de R$ 10 de dinheiro do papel, você vai ganhar R$ 20 em dinheiro de papel para trabalhar naquela sua hora extra. Tudo isso depende da negociação sindical, claro, da CLT e da negociação sindical para cada caso. Comércio, então, cada dia é uma zona. Mentira, os meninos do Sindicato do Comércio sabem que é o processo de negociação sempre na tentativa de beneficiar o trabalhador. Agora, quando a gente está falando de hora, sai do dinheiro de papel e vira o dinheiro do relógio. E aí o que eu quero saber, doutora, é o seguinte. Se eu trabalhei uma hora extra que, na minha convenção coletiva do sindicato, diz assim, hora mais 50%, significa que se eu trabalhei uma hora, eu vou ter 1h30 de descanso? Ou isso já é um não me respondendo? Já é um não te respondendo. Eu sabia que vinha essa bomba, tinha certeza que é comum as pessoas me perguntarem isso. Não. O acréscimo lá... Oi? Hora é hora. Hora trabalhada, hora descansada. O acréscimo lá de 50, 100, enfim, o acréscimo da hora extra, ela só é devida para a questão pecuniária, para você receber. Quando isso é convertido... Quando é convertido em hora relógio, como você diz, não é porque... Vamos usar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil. Não é porque eu fiz 1 hora extra hoje, que semana que vem eu vou sair 1h30 mais cedo por causa dos 50%. Não, a hora é a hora, o acréscimo só tem em dinheiro. Perfeito. E aí, agora, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Vamos falar do uso, propriamente dito, desse banco de horas. Quem decide quando usa? O patrão pode dizer, você não pode tirar a sua hora hoje ou na semana que vem. Como é que funciona isso na prática? Na lei e na prática? Na verdade, quem define quando o empregado vai tirar a folga, né, daí compensar as horinhas dele que está lá no depósito, é o empregador. Uhum. Tá? Desde que respeite o limite, ou mensal, ou semestral, ou anual. Quem determina quando vai ser tirada a folga é o empregador. Porém, gente, isso não depende propriamente do que está escrito. É uma negociação. De repente, você chega lá, empregado, conversa, estou com um problema assim, preciso do dia tal, de repente flui. E, por comum acordo, as partes determinam quando vai ser. Mas, via de regra, quem define é o empregador. Legal. Agora, se o trabalhador, no meio dessa coisa toda, tem um banco de horas gigante que equivale a quase uma semana de trabalho, e aí ele é dispensado, seja por justa causa, seja de forma amigável e tal, como é que fica esse banco de horas? Ele vira dinheiro de papel? Sim, a CLT, ela até menciona lá no artigo 59, alguma coisa, que tendo horas no banco, ocorrendo a dispensa do empregado, e não importa se sem justa causa, por pedido de demissão, essas horas que ele tem que receber, calcular lá a hora extra direitinho, com base no... que às vezes ele fez a hora extra no ano passado, o salário dele aumentou, e ele vai receber com base no salário atual, sempre no salário atual. Ele não perde as horas que está no banco, não. Maravilha. Então, em caso de dispensa, o banco de horas vira dinheiro de papel, mas a gente aqui não quer que ninguém seja dispensado da sua atividade laboral. Doutora, queria de verdade agradecer muitíssimo por você ter dividido tempo com a gente. Acabou, a gente ainda tinha mais umas cutucadas a dar a respeito de banco de horas, mas tempo de TV é assim. Para finalizar, sei que você não pode deixar contatos, mas queria que você deixasse seu Instagram, porque tem algumas dicas conteudistas bem legais que o nosso trabalhador pode dar uma olhada. Não, realmente, o Código de Ética me proíbe de deixar o contato, mas no Instagram acho que já está até divulgado, é @biancabert.advocacia.
Maravilha. Lá tem algumas dicas legais que você pode continuar seguindo a doutora e vendo conteúdo a respeito do direito. Foi um prazer conversar com você. Até breve. Prazer é todo meu, gente. Obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve num novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.